Olá, aluno, aluna do 8º ano. O meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar de modalizadores e advérbios. Palavra estranha, né? Mas é muito fácil. Vamos lá? Bem, eu quero propor para vocês uma leitura, um fragmento de um texto do Bernardo Carvalho. E depois nós vamos falar sobre esses modalizadores. Vamos lá. O sol se põe em São Paulo. A Liberdade é um desses bairros de São Paulo que, embora em menor escala do que nas regiões mais ricas, e por isso mesmo de um modo às vezes até simpático, ressalta o mau gosto da sua rala fantasia arquitetônica, o que a cidade tem de mais pobre e que paradoxalmente mais autêntico, a vontade de passar pelo que não é. O pôr do sol em São Paulo é reputado como um dos mais espetaculares, por causa da poluição. Eu disse ao homem do lábio leporino, só fui entender que São Paulo era uma cidade de monumentos, mas onde os monumentos não existiam, eram, por isso dizer, invisíveis. No dia em que sonhei que dirigia um carro de monumento em monumento, pelas ruas vazias de uma tarde de domingo, no inverno, uma estação que aqui também não existe. Bem, alunos, nós vamos observar que nesse fragmento do texto do Bernardo de Carvalho, quando esse narrador, esse enunciador escreve, ele coloca o seu ponto de vista, ele coloca a sua opinião. E nós vamos ver que essa opinião, a maneira como ele vê o mundo, o que ele acha, vai ser marcado por algumas palavrinhas, tá? Então é justamente essa maneira de manifestar a sua opinião, como expressar, que receberá o nome de um modalizador, tá? Por acaso você conhece o bairro da Liberdade em São Paulo? É um bairro que existem muitos imigrantes orientais, japoneses, coreanos. Bom, então vamos voltar ao texto do Bernardo de Carvalho. Nós vamos observar que em alguns momentos existe essa intenção. Explicitar certeza, explicitar dúvida, explicitar obrigatoriedade. No caso do texto do Bernardo que nós lemos, essa questão de expressar os sentimentos. Ali naquele fragmento, ele vai falar sobre a cidade de São Paulo. E principalmente sobre o bairro Liberdade. E a gente vai observar que a opinião dele não é muito positiva a respeito de São Paulo ou do bairro Liberdade. Então, nós vamos ver que a modalização tem a ver com essa questão dessa intenção. Bem, nós vamos observar que os modalizadores estão carregados desse ponto de vista do enunciador, o falante, o locutor. E aí é a maneira como ele vai elaborar esse discurso. Então, essas palavrinhas têm como intenção indicar esse ponto de vista. Nós vamos observar que os modalizadores, eles podem ser modos verbais, ok? Pode ser verbos auxiliares, adjetivos e os advérbios que hoje nós vamos nos dedicar a essa classe de palavra, os advérbios. Bom, vamos voltar ao texto, ao fragmento do texto do Bernardo, para a gente poder perceber essa opinião dele. Olha, a gente observa que quando ele fala assim, olha, em algumas regiões é até simpático. Olha a opinião dele, ele não acha que é. É como aquilo que a gente fala, ele suportou, é até simpático. Ele não falou, é muito simpático, até. Então, a gente percebe a opinião dele a respeito aí, de algumas regiões aí de São Paulo.
E ele vai falando, ele vai usando, olha, quando ele fala assim, rala fantasia, em vez de falar edifícios, monumentos, olha, ele chama isso de rala fantasia. Olha, aqui o rala é um adjetivo, tá vendo? Então ele já está, a visão dele não é positiva. E ele vai mostrando isso, olha, quando ele fala, olha, o mau gosto. Olha como ele vai usando essas palavrinhas para mostrar a visão dele a respeito, né, de algumas regiões aí de São Paulo, tá? E olha, e aí ele fala assim, olha, eles mostram aquilo que eles querem se passar pelo que não é. Olha como ele está se posicionando. E uma outra coisa que é bem interessante, né? Ele fala assim, ó, o pôr do sol em São Paulo é reputado como, né, um dos mais espetaculares. Quando ele usa que esse é reputado, né, a gente tem aí uma expressão, tem o verbo auxiliar, mas o verbo no particípio, ele está falando, ó, são outras pessoas que estão falando isso, não sou eu. Tá vendo? É a opinião dele, a gente já sabe que ele não gosta. Então ele fala, são as outras pessoas que acham, né? Então, nós vimos aqui, né, nesse fragmento, essa maneira, né, utilizando advérbios, os verbos. Né? Nós vamos ver mais exemplos. Bom, antes dos exemplos, nós vamos ver os diferentes tipos, né, de modalizadores. Então, nós temos aqueles que vão expressar uma avaliação, né, sobre aquele assunto. Então, são palavrinhas como realmente, naturalmente, certamente, sem dúvida, olha como que você expressa, né, aí uma certeza. Há também o negativo, tá, gente? Quando fala assim de jeito nenhum, de forma alguma. Agora, nós teremos modalizadores que vão expressar dúvida, né? Então, incerteza, olha, talvez, possivelmente, provavelmente, tá? Tá expressando dúvida. E temos aqueles de restrição, que é assim, olha, matematicamente falando, né? Geograficamente falando, olha, fez uma restrição, delimitou, ok? E nós temos aqueles que vão indicar a obrigatoriedade, obrigatoriamente, necessariamente, tá? Não deve apresentar, deve apresentar. E nós temos os afetivos. Nós vimos que o texto do Bernardo de Carvalho tem muito a ver com essa questão, né, dos afetivos, porque está marcando a reação, né? Os afetivos têm a ver com as emoções do enunciador diante desse conteúdo do discurso e tem a ver, né, com a reação dele. Então, essa questão mesmo emotiva. E aí a gente tem ali, né, infelizmente, espantosamente, sinceramente. Olha, é diferente, 8º ano, a gente falar assim, estou muito cansado, de você falar assim, infelizmente estou muito cansado. Olha como muda, né? Ao usarmos esse infelizmente aí, tem essa marca dessa reação sua diante daquele assunto. Bom, como eu disse, né? Nós vamos observar que os modalizadores vão exprimir esse, né, contentamento ou esse descontentamento a respeito de um assunto. Né? E agora eu vou ler mais um fragmento, agora um fragmento de Marta Medeiros. Tá? Vamos lá. É uma experiência que nos faz avaliar o que realmente tem importância na vida. Eu não sofria pelo vestido que talvez nunca mais visse ou pelo sapato que havia usado só uma vez, e sim pelo sumiço de uma caderneta de anotações onde já havia registrado boa parte da viagem. Gente, a história é a seguinte, a Marta Medeiros vai contar, tá? Ela vai contar ela vai viajar para a Europa e ela perde a mala dela no aeroporto, a mala vai extraviar. E aí ela está, nesse fragmento, ela está falando justamente isso, né? Que
ela não lamentava pela roupa, o sapato e tal, mas pela caderneta, que ela estava anotando várias coisas, né, sobre a viagem. Então, vamos ver aí essas palavras usadas, né, na modalização. Realmente, olha, então mostra, né, a validade do que ela acabou de dizer. Ah, realmente eu estou cansada. Talvez, olha, mostra, né, essa questão da dúvida, né, desse enunciado aí. Só é uma restrição, tá? Estou preocupada só com a caderneta. Sim, faz uma ressalva de uma maneira intensificada. Bom, nós vamos ver, como eu disse hoje para vocês, que os advérbios, né, são essa classe de palavras que vão trazer essas marcas aí, né? E aí nós vamos estudar mais detalhadamente sobre os advérbios, tá? Então, nós vamos ver que os advérbios são essas palavrinhas invariáveis que vão exprimir, né, tempo, lugar, né, servem para indicar, né, intensidade. E aí, elas vão vir, né, elas vão estar, né, próximo ao verbo, trazendo essa nova circunstância ali para o verbo. Bom, mais um exemplo. À noite, costumava sair com a minha amiga e o marido dela, que, aliás, vivem atualmente em Porto Alegre e são os meus melhores amigos até hoje. Então, aqui, vamos ver os advérbios? À noite e hoje são advérbios que indicam a circunstância de tempo. Aliás, indica a modalização, como nós já vimos anteriormente. Atualmente, né, qualifica a ação expressa na forma verbal vivem. Atualmente, hoje. Bom, aqui nós vamos ver, né, alguns exemplos, algumas classificações de advérbios. Então, nós temos de afirmação, sim, certamente, e nós temos locuções adverbiais, né, locuções uma ou mais palavrinhas, com o mesmo efeito, né? Por exemplo, com certeza, mesmo efeito de certamente. Dúvida, talvez, por acaso. Intensidade, bastante, demais, mais. De muito, de pouco. Olha lá, lugar, acima, abaixo, adiante, ali, à direita, à esquerda. Advérbios de modo, devagar, mal, bem, lentamente. Ou as locuções, as cegas, as claras, as escondidas. Negação, não, de forma alguma. Tempo, hoje, ontem, amanhã, à noite, à tarde. Interrogação, como, quanto, por quê? Então, nós temos aí, né, esses exemplos, né, dos advérbios. Tá? Então, nós vimos aí a questão da modalização, que é essa intenção que mostra ali essa maneira subjetiva do enunciador, e vimos alguns advérbios aí, né? Vimos que é essa classe de palavra que vai trazer essas circunstâncias, né? Porque quando eu falo cheguei, é uma ação. Mas quando eu falo cheguei cedo, olha, eu vou trazer uma circunstância de tempo, né, para essa chegada, para o cheguei. E se eu falo cheguei muito cedo, eu estou intensificando isso, né? Então, a gente observa, no caso aqui, o muito também é um advérbio, tá? Então, vai trazer essa intensidade. Bom, vocês, né, verão, né, também, né, no PET desse mês, as figuras de linguagem, tá? As figuras de linguagem são essa maneira de trazer mais expressividades para um texto. Nós encontraremos as figuras de linguagem nos textos literários, nos, né, poemas, nos anúncios publicitários, tá? Tudo, ou até na linguagem da gente do dia a dia, quando nós queremos uma maior expressividade. Ok? Então, nós temos aí, e nós vamos ver algumas figuras de linguagem. Olha, a primeira que nós veremos é a metáfora, né? É aquela situação que nós temos, né, dois elementos e a gente busca uma interseção entre eles. Então, quando
né, aqui nesse anúncio, né, que é uma coisa bem antiga, vocês nem veem mais na cidade de vocês, que é o orelhão, né, seja um anjo para as crianças. Então, aqui nós estamos falando, né, em que seja um anjo, então aqui eu tenho uma metáfora, né, a busca dessa relação aí de semelhança, né. Bem, é uma campanha, tá, gente? Aqui é uma campanha que as pessoas deveriam ligar ali usando, né, os orelhões e tal, e ligar para doar, né, para as crianças com câncer. Um anúncio bem antigo. Bom, nós temos a metonímia. A metonímia nós usamos muito no nosso dia a dia, que é justamente a substituição de uma palavra por outra. Então, em vez de estar assim, proibido moto estacionar, nós temos a imagem, a placa, como imagem da placa, cortado, tá? Então, nós substituímos uma palavra por outra, tá? Nós vamos observar que nós temos a hipérbole. A hipérbole é o exagero, tá? Então, quando eu falo assim, eu nunca mais vou respirar se você não me notar, olha o exagero, respira, né? Então, aqui nessa campanha publicitária, nós temos ali o mosquito da dengue de uma maneira, né, muito grande, exageradamente, mas é justamente para mostrar o perigo que é ter em casa locais com água parada. Então, está exagerando para chamar a atenção aí, né, das pessoas para o perigo. Nós temos o eufemismo. O eufemismo a gente usa para suavizar uma palavra que a gente julga desagradável. Então, olha que legal é essa. Fofoqueira? Não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas, né? Porque fofoqueira é uma palavra desagradável. Então, ela é produtora de biografias não autorizadas. Bom, nós temos a personificação. Olha, é quando a gente atribui características, comportamentos humanos a seres inanimados, né, ou seres irracionais. Aqui nessa propaganda, né, uma propaganda até de um fio dental, né, pasta, creme dental, fio dental, nós temos ali o brócolis tomando um banho, né, como se fosse uma pessoa, tá? A antítese. Olha, a antítese são palavras com sentido oposto. Nessa campanha publicitária, a gente tem a seguinte frase: é preciso salgar os pés para adoçar a alma, tá vendo? Salgar, adoçar, são duas palavras aí opostas. Nós temos o paradoxo. Às vezes, gente, quando as palavras, né, são muito opostas, ou quando a ideia é muito oposta, é muito radical, a gente não entende. Então, fica assim, ilógico, tá? Então, uma coisa exclui a outra. Isso é chamado de paradoxo, tá? Essa coisa ilógica. E aqui a gente tem como exemplo a propaganda de um carro que fala assim, velozes e cuidadosos. Aí você fala, oi? Porque a gente sempre associa velocidade ao perigo, à coisa perigosa. E aqui, quando vem velozes e cuidadosos, tem até filme, né? Velozes e Furiosos, sei lá, é o perigo para alta velocidade. E aqui vem quebrar com essa expectativa. A coisa surpreende a gente, quebra a lógica. Finalmente, nós temos aí a ironia, que é aquela situação. Eu falo uma coisa querendo outra. No caso desse outdoor, ele está fazendo um puxão de orelha, né? Bebeu e está dirigindo, vai ficar lindo com uma coroa de flores. Na verdade, ele quer falar, não, olha, você vai causar um acidente, isso é horrível, isso é um problema, né? Então, ele quer dizer justamente o contrário. Bem, gente, para preparar essa aula hoje, né, eu usei o livro Português e Linguagem e usei Língua Portuguesa, Linguagem e Interação. Eu espero que vocês tenham uma boa semana e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!